Bom dia auditório, paz do Senhor, amém? Sou a Ximene Tabe, queiram me desculpar, amém? Por atrasar um pouquinho. Você já está atrasada, ainda encontra engarrafamento e ainda se perde na cidade. É complicado, amém? Quero agradecer a Deus por esse dia. Também, consegue me ouvir bem, né? Ok. E também por essa oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho tanto da parte de Deus, também quanto a experiência. Eu vou começar. Quem aqui já foi decepcionado amorosamente? Vamos lá, auditório. Não fica muito frio. Não. A irmã está pedindo ao irmão para levantar as mãos. Ele encontrou bem destruído, né? Vamos, não precisam ter vergonha. Se calhar já foste curada, mas quem aqui já foi decepcionada? Eu só quero ver o número de pessoas aqui. É quase todos. E quem aqui nunca sofreu uma decepção amorosa? Uau, estão bem limpos. Muito bom. Estão de parabéns, como a irmã disse. Estão mesmo de parabéns, amém? Então, nós queremos falar sobre como vencer a decepção amorosa, amém? Deixa eu só abrir aqui o meu documento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo. Vamos ler o versículo 2. Malaquias capítulo 4, perdão, desculpa. Capítulo 4, que é o último capítulo, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Amém? Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Palavra do Senhor. Amém? Vamos chorar por uns minutos. Senhor, Criador dos céus e da terra, louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Pai, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos, Senhor, e nós te pedimos, Pai, que do jeito que nós entramos, não saiamos do mesmo jeito. Que o Senhor venha sarar os corações, que o Senhor venha restaurar as vidas emocionais. O Senhor venha trabalhar dentro das nossas famílias, venha transformar, venha libertar, Senhor. Pai, te agradecemos por esse projeto e por esse momento, Senhor. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha ensinar, que o Senhor venha orientar, que o Senhor venha sarar. Pai, nós te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ximene Tabe, quem não me conhece, casada, como o líder Braulio bem apresentou. Sou mentora do projeto Mulheres e a Bíblia, que é um projeto ligado a discipulado de mulheres. E a mentoria Jornada de Sabedoria é um projeto que visa não só olhar para a questão espiritual das mulheres, mas também para as outras áreas. E uma das questões que mais tenho lidado ultimamente nessa mentoria é realmente a questão emocional. Nos últimos tempos, eu comecei a me deparar com muitas meninas que tinham debilidade nas suas vidas espirituais, sim, mas eu conseguia notar que o maior problema delas vinha da questão emocional.
Sem sanidade mental, emocional, não há santidade, irmãos. É difícil nós, muitas das vezes, temos os nossos corações magoados, termos os nossos corações quebrados e conseguirmos viver uma vida cristã plena. Aleluia! E eu vi que há realmente uma necessidade de não apenas ministrarmos cura física para as pessoas, libertação espiritual, há também uma necessidade de nós ministrarmos curas emocionais. Há uma necessidade. Porque quando nós olhamos para o ser humano ele é feito de matéria e imaterial. Ele é corpo e também ele tem a parte material, que é o espírito, também consideramos como alma. E parece que nós, como cristãos, jamais nos esquecemos que somos cristãos. Não, nós não nos esquecemos que somos espirituais. Não esquecemos disso. Todos os dias que nos levantamos, nós oramos, nós fazemos os nossos devocionais e tudo mais. Mas parece que no decorrer da vida, nós esquecemos que somos humanos. Nós nos esquecemos que temos emoções. Nós nos esquecemos que temos afetos. E que essa área da nossa vida, Deus também quer operar. Deus também quer trabalhar. Porque a vida do ser humano é feita dentro dos relacionamentos. A nossa vida é feita dentro dos relacionamentos. Na família, quando nascemos, nós já estamos dentro de um relacionamento. Com as amizades, aonde for, nós temos sempre um relacionamento. Ainda que não for de uma intimidade assim muito profunda, mas o ser humano está sempre dentro de um relacionamento. E quando nós estamos a falar de relacionamento, nós estamos a falar dos afetos. E os afetos envolvem o quê? Envolvem as nossas emoções. Os afetos envolvem os nossos sentimentos. E é importante que nós olhemos para isso com maior responsabilidade e consciência de que essa área da minha vida precisa ser sanada, precisa ser curada, precisa ser trabalhada. É importante que nós prestemos atenção para os nossos sentimentos, porque apesar de que somos espirituais, mas Deus também trabalha com os nossos próprios sentimentos. Quem nunca disse eu senti? Eu senti alguma coisa da parte de Deus. Quando você vai para a presença de Deus, você sente uma... Você nem sabe explicar, mas você sabe que sentiu que alguma coisa diferente aconteceu naquele dia. Então, Deus trabalha com os nossos sentimentos. Então, isso é mais do que evidente de que nós precisamos olhar para as nossas emoções, precisamos olhar para os nossos corações, se assim posso dizer. Porque o que nós mais falamos na igreja é o nosso coração. Entrega o teu coração a Deus. A Bíblia está a dizer, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. O que é de fato coração? Se não as nossas emoções, se não os nossos sentimentos. Quando nós estamos a falar do coração, nós estamos a falar sobre os pensamentos, nós estamos a falar sobre as nossas vontades, a volição do ser humano, e nós estamos a falar sobre os nossos sentimentos, pensamentos, sentimentos e vontade. E quando o homem peca lá no Jardim do Éden, afetou tudo isso. A nossa vontade foi afetada e nós precisamos entregar ela a Deus. Os nossos sentimentos foram afetados e nós precisamos entregar isso a Deus. Os nossos pensamentos também foram afetados. Por isso é que Paulo está a dizer, o que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Porque a vontade do ser humano também foi corrompida. E nós precisamos entregar isso a Deus, mas com consciência. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que peçam e vos será dado. Aleluia? Peçam e vos será dado. Então, existem coisas nas nossas vidas que nós deixamos de lado e parece que nós queremos que uma vara mágica caia do céu e as coisas acontecem. Não. Deus muitas das vezes quer que nós tenhamos consciência do que nós precisamos, porque essa é a lei que Ele deu para nós. Pedir, orar. Aleluia? Então, nós queremos falar dos nossos sentimentos. O ser humano tem sentimento, o cristão também tem. O cristão pode ter inveja.
o cristão pode cobiçar. Às vezes até mulher do outro. O cristão pode mesmo odiar alguém. Mas é necessário que nós sejamos realistas conosco mesmo. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é saber confrontar as minhas emoções. É saber confrontar os meus sentimentos. É saber confrontar os meus pensamentos e não ignorá-los. Porque os sentimentos, eles são mensagens para nós. O que você está sentindo é uma mensagem, não é algo que deve guiar a tua vida. Então, muitas das vezes, as feridas que nós temos na alma, nos nossos corações, e a maneira como isso vai se manifestar, é uma mensagem para ti de que alguma coisa não está bem contigo. Mas esses sentimentos, essas mensagens, elas não devem ditar a maneira como você deve se comportar. Um exemplo prático. Você alguma vez já teve a conversar com alguém, de repente você comenta sobre alguma coisa e essa pessoa te dá uma resposta além daquilo que você falou. E você fica tipo, mas era uma coisa simples. Não é muito sobre o que você falou, é muito sobre como está o coração dessa pessoa. Você fala, mas a coisa era tão simples, por que ela relevou tanto assim? Na igreja temos pessoas feridas. E esse projeto é família nas mãos de Deus. O que nós recebemos dos nossos pais é tudo que eles tinham para nos dar, meus irmãos. É tudo que eles tinham. E o que nós queremos fazer aqui hoje, a pergunta que eu vou começar com a palestra é: o que você está preparado para dar na família que você vai constituir? Porque não adianta você dizer que, não, comigo vai ser diferente. Eu vou fazer isso. Não, não adianta. A pergunta é, que tipo de esforço, que tipo de conhecimento, que tipo de trabalho você tem feito agora para que as coisas amanhã sejam diferentes do teu pai, do teu avô, da tua irmã? Muitas das vezes o que nós chamamos maldição hereditária são hábitos repetidos. São hábitos repetidos. E como nós muitas das vezes não queremos fazer muito esforço, porque trabalhar nas nossas emoções e sair desse lugar de mágoa, de rancor, é difícil. Nós queremos sempre uma fada. Queremos sempre algo bem rápido. Então eu tenho que culpar alguém. Tá bom, você foi magoada. Tá bom, alguém te decepcionou. Mas chega um momento que agora a responsabilidade de cuidar de você é tua. E eu não quero te dizer aqui hoje que você vai fazer isso sozinha. Não, você não vai fazer isso sozinha. Você tem um Deus. E como aqui acabamos de ler, foi a última promessa do Novo Testamento. O sol da justiça virá. Imaginam quando o sol abre. Ainda que seja a pessoa mais energética que existe, se o tempo ficar assim nebloso, calmo, parece que está triste. Mas quando o sol abre, ele irradia. E a Bíblia está mostrando Jesus como o sol da justiça. Quer dizer que o sol da justiça virá e trará cura em suas asas. Cura. Então nós não estamos aqui para te dizer, não, saia já. Deixa de sentir o que você está sentindo. Não. Há um caminho que você pode trilhar para sair desse lugar. E é um exercício que você pode começar a fazer a partir de hoje, agora se puder. Porque uma das coisas que eu descobri lá na mentoria, eu pedia para as meninas falarem sobre quem elas são. Você vai escrever num caderno, bloco de nota, fala sobre você. Porque muitas das vezes existem feridas lá bem escondidas. Existem coisas que você finge que não aconteceram, que não existem.
Nós às vezes queremos fingir sentimento. Nós não precisamos, porque quanto mais nós somos transparentes nesse processo de cura, mais rápido ela chega para nós. Fala sobre você. Fala sobre quem é você, o que é que você gosta, o tipo de comida, coisas simples. E conversando com as minhas amigas psicólogas, é exatamente esse trabalho que elas fazem lá no consultório. Porque você vai perceber que existem pessoas que não se conhecem. Existem pessoas que não se conhecem. Ela só sabe que tem identidade em Cristo, que é sacerdócio real, que é a menina dos olhos de Deus. Mas ela ensina, ela nem sabe o que ela gosta. E naquele exercício foi tipo, eu não me conhecia, eu não sabia que eu tinha ainda essas feridas. E é exatamente isso que nós devemos fazer quando a Bíblia está falando, vigiai a ti mesmo. É sobre você se conhecer e saber ter consciência sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você busca, se importar com a tua vida. E não apenas com a tua vida espiritual, mas toda ela. Você é uma pessoa humana. Amém? Você é uma pessoa humana. Então, uma das primeiras coisas no processo de cura é que nós precisamos entender que nós somos pecadores. Somos pecadores. E dentro dos relacionamentos, ou você é magoado ou você magoa. Amém? Ou você é magoado ou você magoa. Entre parênteses, eu não estou aqui a dizer que todos os relacionamentos vêm para trazer... Não, amém? Espero que me entendam. Os relacionamentos são feitos de pessoas imperfeitas. Pessoas que necessitam da graça de Deus. Muitos que estão aqui foram os magoadores. Aleluia. Posso falar aleluia, Neide? Posso? Amém. Muitos do que estão aqui são eles que magoaram. E outros foram magoados. Há quem já superou, há quem se calhar ainda, há quem já está no processo de cura, Deus seja louvado por isso. Mas os relacionamentos são feitos de pessoas imperfeitas. Por isso é que nós precisamos da graça de Deus em nossos relacionamentos. E eu quero te dizer que Jesus é o maior exemplo. Uma pessoa que veio morrer pelos seus irmãos. Olha o que ele viveu. Jesus sabe o que é solidão. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe disso. Por isso é que Jesus jamais ignoraria essa área das nossas vidas. E essa área das nossas vidas, elas também necessitam ser consagradas a Deus. Não ignora isso. Não ignora as tuas afeições. Não ignora as tuas emoções. Não ignora os teus sentimentos. Então, todo o processo de cura, ele passa por 3 etapas. Aleluia. Todo o processo de cura passa por 3 etapas. A primeira delas é o diagnóstico. Diagnóstico. Quando você vai para um médico, ou leva o teu filho para um médico, ou você mesmo, o médico primeiro quer saber o que é que você sente. O que é que você sente? O que é que se passa no teu coração quando você pensa sobre aquele episódio? E às vezes não precisa ser um nome muito complicado, não. Às vezes só precisa ser o que aconteceu, o episódio. Você não precisa dar um nome para aquilo que você está vivendo. Todo o processo de cura deve passar por um diagnóstico. Senão você vai bater ou vai dar tiro em sítio errado. É importante que você saiba dizer o que é que você sente. O que é que se passou. Quais são os sintomas que você está vendo no teu corpo. Nos teus relacionamentos. Aquele exemplo que eu dei. Quando você fala com alguém, a pessoa já... Mas é uma coisa bem simples. Você pergunta, mas por que as pessoas já ficam na defensiva? Acho que uma vez já vivemos isso, né, Tita? A pessoa já está na defensiva, está pronta para atacar. Já viram aquelas mulheres que elas, quando já estão para casar, elas já entram no casamento bem blindadas.
já entram bem blindadas para discutir com as sogras. Elas já entram bem blindadas para deixar as cunhadas bem... É o que ela viveu dentro da casa. Ela possivelmente viu a mãe dela ser maltratada pela família do esposo. Então, às vezes, a imagem que ela tem que a vida no relacionamento ou no casamento é assim. Hoje em dia, mesmo na igreja, nós não estamos a falar de pessoas mundanas. O exemplo que eu estou a dar aqui não é de pessoas ímpias, é de pessoas cristãs. Porque o ímpio, você pode falar, não, é paranormal. Ela já entra bem blindada. Eu tenho que atacar minha sogra. As cunhadas têm muita boca. Por isso que ela tem sempre a ideia de que as cunhadas da minha mãe também que serão as minhas cunhadas. Esses são sintomas. O que ela tem na mente dela é que relacionamento, casamento é só assim. Relacionamento com a família do marido é assim. E às vezes quando se encontram com pessoas que estão a lhe falar que não, você pode... Até tua sogra pode ser. Como é que se chama? As mulheres que normalmente precisam de apoio quando têm bebê. Como é que se chama? Não. Precisam mesmo de apoio, assim, uma irmã que vai lhe ajudar. Tem um termo que usa, acho que é sistema de apoio, uma coisa assim. Rede de apoio. Vocês sabiam que até a sogra pode ser uma rede de apoio para ti? Mas as mulheres não contam com isso. Muitas mulheres não contam. Porque na ideia das meninas, a sogra sempre é bruxa. Mas eu me pergunto, a tua mãe não tem irmão? Não tem filho? Você não tem um primo? Um dia você estará desse lado. Parece que não nos esquecemos disso. E um dia eu já estive desse lado. Eu cheguei num casamento, eu estava falando, vocês são os bruxos. Depois passou na igreja, todo mundo já orava. Eu comecei a entender o que nós estamos a viver. Mas eu olhei com empatia, porque eu já conhecia aquele cenário. E às vezes quando nós estamos do outro lado a diagnosticar, porque muitos que estão aqui podem ser aquelas pessoas que vão acolher. Nem sempre você será o ferido, nem sempre você será a pessoa que foi decepcionada amorosamente. Mas você poderá acolher alguém. Isso são sinais, isso são sintomas. Há pessoas que na mente delas, relacionamentos amorosos, é normal ter traição. É normal. Porque ela viveu isso, se calhar 1, 2, 3 vezes. Porque há pessoas mesmo que chegam para ti e você fala, já fui decepcionada 5 vezes. No teu coração disse, minha irmã, deixa embora. Deixa. Por quê? Porque existem pessoas, está vendo quando nós falamos que você tem dedo podre para escolher marido? Não é necessariamente o dedo, mas é a visão que você tem de um relacionamento. Principalmente quando você é cristã e você tem consciência de que relacionamento ou casamento é para a glória e honra de Deus. Antes de ser para nossa satisfação pessoal, porque Deus também deu-nos isso, mas primeiramente é para a honra e glória de Deus. Portanto, a pessoa com quem você vai escolher ficar, você tem que ser minuciosa, você tem que ser alguém que vai ter capacidade realmente de analisar, sem muita pressa. Por isso é que eu estava a falar que os nossos sentimentos não devem ser ditadores para entrarmos em um relacionamento. Eles não devem ser ditadores para as nossas ações. Porque há pessoas que só entram em relacionamentos por sentimento. Eu gostei dele muito. Quando ele está do meu lado, eu mesmo sinto uma coisa que eu não sei explicar. E aí é onde começa o dedo podre. Porque para nós só podemos começar um relacionamento com alguém porque sentimos. Tá bom, você sente. Mas agora tem que ter uma fase de você analisar se com essa pessoa eu realmente terei capacidade de construir um relacionamento que glorifique a Deus. E eu falo sempre para os jovens, pecado no relacionamento não é só a fase de relação sexual.
Muita gente pensa que o pecado nos relacionamentos é só a fornicação. Não! A maneira como vocês começam, a maneira como vocês se relacionam, precisam prestar atenção a isso. Já tive a acompanhar assim casais. E você chega mesmo e diz, meu irmão, se deixam-se mesmo, não dá certo. Não ouvem, mas depois como acaba, nunca acaba bem. Então é importante nós entendermos que a primeira fase é o diagnóstico. Mas quem está aqui um dia vai acompanhar alguém, precisamos dizer para as pessoas que os sentimentos, eles são apenas sintomas, são mensagens. Aleluia! São mensagens que eles estão a dar para nós de que alguma coisa não está bem conosco. A depressão é uma mensagem. A ansiedade é uma mensagem. É um problema que nós precisamos prestar atenção. Porque nós temos a ideia de que cristão não pode ter depressão. Pode quando nos falta mesmo sanidade emocional e mental. Quando você tira os olhos de Deus, é possível você entrar em desespero. É possível você sentir ansioso. É possível você se sentir estressado. É possível você ficar esgotado mentalmente. Nós somos humanos. Amém? Então começa com o diagnóstico. Quando começou, quais são os sentimentos, como se manifestam. O segundo ponto é a terapia, aconselhamento ou acompanhamento. Nós falamos mais acompanhamento na igreja. Né? Os médicos falam de terapia. E tem um livro de John Piper, O Sorriso Escondido de Deus, que ele fala sobre a depressão. E ele dá 2 exemplos de 2 livros, um secular e um cristão. E os 2 livros estão na mesma ideia de que depressão, John Piper ele trata da depressão, ele fala que a depressão cura-se com medicamentos, terapias e fé. Hoje nós temos mesmo a ideia de que ir num psicólogo, ser acompanhado por alguém, pedir ajuda quando estou dentro de vício, quando estou a passar por esse problema emocional, é fraqueza. E isso é que mata muita gente, muita gente. Há pessoas que estão aí na igreja, mas estão mortos emocionalmente. E são essas mensagens que eles vão passar para nós quando você vê um certo comportamento meio estranho. Então é importante nós entendermos que a terapia, aconselhamento, acompanhamento é um processo para cura. Nós precisamos ter a capacidade, depois de identificarmos o problema, acompanhar essa pessoa com sabedoria, com equilíbrio é necessário. Olha, eu passei por uma situação há tempos meio difícil, meu Deus. Eu nunca pensei que eu sentiria o que eu senti. Eu nunca me senti tão confusa da minha vida. Eu nunca estive num lugar onde eu me pergunto, tipo, quem eu sou? Quem eu sou? Eu olhei para o meu marido e disse, bem, quando o médico, além da consulta que ele receitou para mim, e ele pediu também que eu fizesse uma consulta de psicologia, ele não falou à toa. Aquilo foi depois de 3 dias, porque o meu marido é tipo, não, falou com o médico já, não, minha mulher é muito forte. Minha mulher também esse nosso problema às vezes de não mostrar fraqueza para os nossos maridos. Desculpa, líder. Fico, né? Obrigada. Não, minha mulher é muito forte, minha mulher vai conseguir. Foi mais ou menos assim, porque depois da situação o médico tirou-me do consultório e estava a conversar com a minha mãe e com o meu esposo. Não, minha mulher é muito forte, ela vai conseguir. Aquilo foi depois de 3 dias. Minha mãe estava assim a conversar, mas depois de 3 dias, acho que nós estamos a sair aqui, viemos tratar os passaportes dos meninos. E eu falei assim para o meu esposo no carro. Eu estava com ele, mas é como se eu me sentia só naquele lugar. E eu falei para o meu esposo, quando o doutor recomendou que eu fizesse uma consulta de psicologia e consultar um psicólogo, ele não falou à toa. É necessário. Eu precisava conversar com alguém, mas eu precisava conversar com alguém que tem equilíbrio.
E algo que me salvou foi, eu conversava com alguém e aquela pessoa disse assim para mim: Ximene, você é humana. Você é humana. É normal que você chore. É normal que até você pergunte a Deus por quê. É normal. E quando nós olhamos para a história de Davi, quando nós olhamos para os Salmos, principalmente para os Salmos de Davi, os Salmos me mostram o quanto Davi era humano. O quanto muitas das vezes nós podemos nos encontrar em um lugar onde nós nos sentimos destabilizados, desconcertantes, sabe? A nossa natureza fica desconcertante. Você é uma pessoa humana. Eu lembro que da primeira vez que eu chorei, por tanto tempo não poder ter filho, eu liguei para a Selma, a falecida Selma. A Selma estranhava, porque ela nunca me viu chorar. Ela sempre me dizia: Ximene, você é muito forte. Ela estranhava, ela me dizia: Ximene, você é humana. E nós temos essa mania de querer sempre mostrar que somos as poderosas, de que nós podemos. Às vezes você não precisa ignorar o que você está sentindo. O que Deus quer é sinceridade. Nós precisamos ser sinceros. Está vendo conforme os pais acolhem um bebê quando está a chorar, às vezes quando está a fazer birra. É assim com Deus. Deus não se cansa conosco. Deus não se cansa de nós, perdão. E eu lembro que quando quando Abraão falava com Deus acerca do tempo que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, aquela história, aquela conversa de Jacó com Deus, parecia que Jacó estava a ver Deus como uma pessoa humana que às vezes pode perder a paciência. Deus, não, só mais uma vez, vou te perguntar só mais uma vez. Nós somos assim. E vou vos falar que quando nós passamos por decepções amorosas, ou seja, qual outro tipo de ferida que nós tenhamos, nós às vezes começamos a colocar todo tipo de relacionamento numa só garrafa. Então, hoje há pessoas que, se você falar do teu relacionamento, se você contar o que você vive, tudo que elas me falam é: você está a pintar quadro. Homens assim não existem. Eles vão te falar: não é possível você viver isso. Então, há pessoas que elas, quando passam por esse problema, por essa situação, elas não conseguem entender que elas são humanas. E que o sentimento, mesmo quando um relacionamento termina, o sentimento ainda pode ficar aí, minha irmã. E às vezes você se sentir triste, e às vezes você se sentir tão desconcertante, é meramente humano. Porque você ainda gostava dessa pessoa. Nem tudo é dependência emocional. Afinal de contas, o que é amar? O que é amar alguém? Quando um relacionamento termina e você amava muito essa pessoa, como é que essa pessoa ficaria? A rir? A estranhar? Não! Há lugares que é porque você amava essa pessoa. Mas quando você sentir que parece que se eu não ficar com essa pessoa eu vou morrer. A minha vida mesmo aqui já não... Aí sim, você tem que começar a prestar atenção. Você tem que começar a prestar atenção. Porque a dependência emocional vem de você colocar ou aquele relacionamento no centro da tua vida. É como se sem aquilo, sem aquela pessoa, você não pode viver. Quando nós olhamos para Raquel, nós vemos sim uma pessoa humana. Mas quando nós olhamos para o que ela viveu, o que ela passou, nós conseguimos notar que Raquel estava a colocar a necessidade de ter filho como centro da vida dela. Dá-me filho, senão eu morro. Esse cuidado que nós devemos ter. Porque muitas das vezes quando nós entramos nesse fundo, nesse poço profundo, estamos a falar mesmo de decepção, estamos a falar de mágoas, estamos a falar de ferida que aquilo criou. Muitas das vezes é como se você colocasse toda a tua expectativa naquilo. Mas eu quero te dizer que está num relacionamento, colocar expectativa, ter sentimento com aquela pessoa. Quando o relacionamento terminar, é normal que doa, é normal que você se sinta triste, é normal que você chore. Mas quando você sentir que já está a te levar num fundo profundo,
Quando você sentir que já está te levando um poço, onde você já não consegue sair sozinha, aí você precisa clamar por ajuda. Você precisa pedir por socorro. Converse com uma pessoa de confiança. E eu acredito que essa pessoa estará capacitada para fazer um acompanhamento para você. E isso não é fraqueza. Não é fraqueza. Hoje, anteriormente, eu não tinha capacidade de pedir oração para as pessoas. Ora para mim, estou mesmo fraca. Não. Hoje, eu vejo isso com leveza. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos dos outros. E nós precisamos entender que as pessoas não são todas como aquela pessoa com quem você viveu os relacionamentos. E o acompanhamento fará você enxergar isso. Que existe um caminho melhor, que existem relacionamentos melhores, que existem pessoas melhores. Apesar de que está difícil até mesmo no seio da igreja, mas eu quero te dizer que existem relacionamentos melhores. Amém? Vamos continuar, vou já terminar. Ok. O terceiro e último ponto é o aprendizado. Amém? A terceira etapa da cura emocional é o aprendizado. Você precisa aprender coisas novas e o acompanhamento vai dar-te isso. Amém? Aprender coisas novas. Mesmo uma pessoa que, por exemplo, é alcoólatra, alguém que está preso a um vício, normalmente essas pessoas, quando pedem ajuda e chega a essa fase do aprendizado, elas são motivadas a começarem a praticar coisas novas. Porque você estava habituada a uma determinada forma. Agora você precisa aprender coisas novas. E essa coisa nova pode ser realmente testemunho, muitas das vezes, de uma mulher que casou bem. Essas coisas novas pode ser a própria palavra do Senhor. Pode ser a história de Ruth. Essa história nova pode ser a experiência de alguém. Pode ser. Mas é necessário que ao sair desse lugar você consiga aprender coisas novas que estavam fora do teu alcance. Uma mulher que viveu, o exemplo que eu dei, que viveu com a mãe, que tinha sempre problema com a sogra, com as cunhadas e tudo mais. Quando ela se depara com uma família diferente, ela aí se depara com algo novo. Que pode ser um choque, mas é algo novo. Ela começa a ter uma outra visão de que, afinal, existe algo melhor. Porque há mulheres que estão em relacionamentos porque ela acha que relacionamento é assim. Há mulheres que lhe batem, lhe borneiam. Ela acha que é normal um homem lhe bater. É normal um homem trair. Eles já me disseram assim, vocês mesmo que sofrem bué, gostam de pintar quadro dos vossos maridos. É normal discutir toda hora se faltar respeito. Cristão, que quando estão a discutir, eu não estou falando que casal não discute, mas discussão de um casal, pelo menos temente a Deus. Eu devo estar mesmo a conversar, marido, não gostei, mas com respeito. Marido, não gostei do que você fez. Tem que se exaltar para quê? Tem que gritar para quê? É aquilo que você começa a dar nos teus filhos. Eu lembro que uma vez eu vi o meu segundo filho, o primeiro, a falar no mais pequeno toda hora. Vou te bater, vou te... Eu comecei a dar conta que eu falo muito isso. Eu falo muito isso. Não bato, mas eu toda hora, vou te bater, vou te bater. E eu tenho que começar a ver a minha linguagem. E se nós formos assim dentro do relacionamento, dentro do casamento, nós estamos a construir família. É isso que nós vamos começar a dar para as nossas filhas. Eu já vi mãe, a menina está a falar, o marido me bate. Não pode sair de jeito nenhum, porque é vergonha para ela. Ela prefere que a filha fique num relacionamento, pelo menos as pessoas vão saber que não. A filha da fulana está casada, mas ela não se importa o quanto a filha está sofrendo. Eu também sofri. Eu também vivi assim, vai só em casa, não tem problema nenhum, vai mudar depois.
Você também aguenta só um pouquinho. Isso é só namoro ainda. Já te traz no namoro. Há mulheres que no namoro não têm preguiça de ir lutar. Não têm preguiça de discutir com as rivais. Mas no casamento não tem todo esse trabalho. E as pessoas não conhecem o valor do matrimônio. Não. Porque há tanto esforço que as pessoas se empenham no namoro. E no casamento, ela já está entrando. Se me estressar, mas no namoro já está estressada. Se me estressar, eu vou sair. Mas no namoro, já está ali estressado. Por isso é que eu digo sempre às meninas, não ignorem as experiências de outras pessoas. Por mais que sejam más. Eu não vou casar com teu marido. É isso que os jovens hoje estão a fazer. Eu não vou casar com teu marido, isso é teu testemunho. Não ignore o testemunho das outras pessoas. Mas vale aprender com os erros dos outros do que com os teus. Os teus erros podem deixar sequelas graves. E é exatamente isso que nós estamos a viver hoje. As decepções amorosas. Pessoas que já não querem casar. Já não querem saber de relacionamento. Outras até agora a decisão delas também começar a magoar os corações dos homens. Outras até já nem querem mais namorar com homem. Agora é mulher. Porque os homens estão atrás. Então nós vamos encontrar soluções meramente humanas. Nós vamos encontrar soluções nas ideologias mundanas. E como cristãs, não esquecemos a Bíblia. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o matrimônio, sobre o casamento? A Bíblia, como cristãos, é a nossa regra de fé e prática. Embora a Bíblia não seja um livro que fala exaustivamente sobre relacionamentos, sobre convivência no lar, sobre educação de filhos e tudo mais, mas ainda assim o próprio caráter de Deus serve como balança para nós determinarmos algo como certo ou errado. O caráter de Deus serve como balança para nós. Tudo que nós aceitamos como verdade deve passar nesse crivo de quem Deus é. Se o caráter de Deus aprovaria isso, se isso é bom para Deus, se isso é certo para Deus. Mas nós pegamos, por causa das nossas experiências, nós fizemos daquilo uma doutrina. Quando nós passamos por decepções amorosas, nós fizemos dessas nossas experiências uma doutrina. E nós começamos mesmo a levantar bandeira. Só não criamos já religião porque prontos. Mas existe lá uns grupos, mas mamãe sofredora, nem na igreja. São mesmo ministério, lá só falam mal dos homens. Então elas levantam uma bandeira e é tipo, os homens são maus. Os homens não prestam. São todos, mas ela está com um homem. Imagina um homem que está com essa mulher, a ouvir a mulher falar que todos os homens são iguais. Meu Deus! Todos os homens são animais, já sabem o termo que elas usam. Porque ela está mesmo com um animal em casa. Mas nós precisamos entender tanto aquelas mulheres que sofrem, aquelas mulheres que passam ou passaram por decepções amorosas, tanto aquelas que estão bem casadas, que não tiveram nenhuma decepção. Precisamos ter equilíbrio. Aquelas que estão bem casadas precisam saber que existem pessoas que sofrem e que a tua realidade não é a única. E quando nós estivermos a falar sobre certo assunto, nós precisamos ter equilíbrio, precisamos até ter empatia também. Mas aquelas que sofrem também precisam entender que existem pessoas que estão bem casadas. E isso pode nos servir de exemplo de que não, afinal, é possível ser feliz dentro de um relacionamento. E como cristãos, quando o Paulo está a aconselhar o pastor Tito e Timóteo, e principalmente quando ele está a falar sobre que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como cuidarem da casa, como cuidarem dos seus filhos, na submissão e tudo mais. E ele no final fala o motivo para que o nome do Senhor não seja blasfemado. A nossa maneira de vivência nos relacionamentos precisa primar por isso, para que o nome do Senhor não seja ofendido.
para que o nome do Senhor não seja ofendido. Então, é possível nós sairmos desse lugar e nos dar uma segunda oportunidade. Amém? Já para terminar, eu queria que nós abríssemos as Bíblias no livro de Efésios. Efésios 3. Efésios 3, a partir do capítulo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 3, sim. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Penso que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Paulo está a dizer que à medida que Cristo habitará em seu coração, ou seja, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Muitas das vezes, quando nós passamos por essa situação, nos encontramos nesse lugar, nós temos dificuldade de confiar em Deus, que Ele pode nos tirar dessa situação. E a confiança em Deus não é você se manter estática, é você ir para Ele. A confiança em Deus não é você parar num lugar e esperar que desça um fogo. Não, é você ir para lá. Deus é o lugar, não é um lugar. Deus é o lugar. Deus é o lugar onde nós devemos nos encontrar quando nós sentimos que eu preciso de Deus. Às vezes você até nem precisa ir para acompanhar com alguém, mas você precisa estar lá. E o próprio Deus vai te orientar. Vamos continuar. Também peço, no versículo 18, como convém o que se espera de todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude. Isso é uma oração que o Paulo estava a fazer para esse povo. Como convém, quando nós entramos num relacionamento, quando nós nos deparamos dentro de um relacionamento, nós precisamos entender que o amor daquele homem, daquela mulher, sim, faz-me bem. Mas há um amor que ultrapassa todos. E esse amor é o amor de Cristo. Saber que Cristo te ama dá-nos segurança e nos ajuda a sair desse lugar de tristeza. E vou te dizer, o amor que nós procuramos toda a nossa vida é o amor de Jesus. Por isso é que você pode estar dentro de um relacionamento, você nunca se sentirá completamente satisfeita. O amor de Cristo. Paulo está a dizer, isso convém a todos os santos, que possam compreender. Paulo está a nos mostrar que nós precisamos ler sobre esse amor. Nós precisamos estudar sobre esse amor. Nós precisamos orar sobre esse amor. Então Deus é esse nosso lugar para que nós possamos ser preenchidos com toda a plenitude. Com toda a plenitude. Então, dê-se uma oportunidade. Se puder pedir alguém para te acompanhar, peça. Mas não se esqueça, existe alguém mais interessado para te sarar. Existe alguém mais interessado para te curar. Existe alguém mais interessado para te ver bem. E esse alguém não é primeiramente a tua esposa, não é primeiramente o teu esposo, é Jesus. É Jesus. Amém? Uma salva de palmas para a glória de Deus.